Olá, tudo bem? Sérgio Sérvulo em mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Dá só uma olhada, vou pedir o Master para mostrar todo mundo de uma vez, dá só uma olhada nos meus convidados, olha aí, a mesa hoje está recheada. Gente, mais uma vez estou muito feliz, né? O podcast de 4 meses aí está alcançando muitas visualizações, mas não por mim, tá? Pela qualidade dos meus entrevistados. E hoje não vai ser diferente. Tá? Hoje nós escolhemos um tema muito importante, é desafiador, né? Os desafios do jovem cristão. Então eu espero que esse pouquinho tempo que a gente passe junto, a gente possa realmente sair daqui com conteúdo, né? Pensar, fazer o nosso público pensar sobre os desafios do jovem cristão. Vocês topam comigo nesse Sim. desafio? Topam? Bora. Então vamos lá, eu tô aqui, gente, eu tenho que pegar aqui a minha colinha, porque o currículo é grande, cara. Caramba! Olha lá. Eu tô aqui com o Clark do meu lado, tá? Clark Santos Teste de Oliveira, é isso? Isso. Então, bacharel em Direito pela UCP, especialização em Direito do Consumidor. Esse mês é um mês da advocacia, né? Tu sabe, né? Professor de idiomas, tá, gente? Inglês e alemão. Professor de hebraico, olha aí. E grego. E professor da Escola Bíblica Dominical e de Estudos Bíblicos da Assembleia de Deus, aqui da Washington Luiz, lá do pastor Timóteo, né? Não é isso, cara? Isso. Então tá. Aqui, a minha fronte, né? Nós estamos aqui com o Lucas Rinaldi. É isso, Lucas? É isso aí. Lucas Rinaldi, recém-formado no Seminário Teológico Batista do Sul. Parabéns. Chorei igual sábado. Parabéns. Tá fresquinho, ó, conhecimento todo na cabeça, rapaz. Seja bem-vindo, também é formado em TI, né? Sou formado em TI. Tecnologia da Informação? Tecnologia de Informação, LinkedIn, né? Rapaz, essa mente, né? Os neurônios, hein? Nossa Senhora, é muito esse lápis, né? Hã? Vai ser muito bom o bate-papo hoje. E aqui à nossa frente, né? Com muita honra, vai ter sempre prioridade de estar falando primeiro, concordam? Sim, senhor. Nós somos cavalheiros. Eu tô aqui com a Obrigada. Fernanda Ortega Silva e Silva, É isso aí. da Silva e Silva, 43 anos de idade, casada há 22 anos, com Felipe da Silva Silva, mãe da Isadora, 20 anos, e Tabata, 17 anos. Ó, desafio dentro de casa. Dentro de cuidar casa. de 2 jovens. Porque a Tabata já está quase entrando, né? 18 anos. Formada em RH, não é isso? Isso. Pós-graduada em Gestão e Estratégia de Negócios de Pessoas, né? E também é coach, olha. Sim. Formação em coach pela IBC, Instituto Brasileiro de Coach. E atualmente está cursando a 2ª graduação de Pedagogia. Rapaz, eu só tenho fera aqui hoje. E aí? Bate-papo vai ser bom ou não vai? Vai. Com Deus Então vamos lá. quiser. Gente, primeira pergunta. Pergunta que não quer calar. Essa pergunta não tem vídeo, não tem apoio nenhum. Vai pra gente refletir, tá? É o tema do nosso podcast, né? Quais são os maiores desafios do jovem cristão? Como eu disse, em cavalheirismo. Fernanda, para você, quais são os desafios dos jovens cristãos? Assim, agradecendo, tá? O convite. Tá. Muito obrigada, Sérgio. Existem vários desafios, né? Eu acredito que na particularidade de cada jovem existem aí um leque de questões, Sim. né, desafiadoras. Mas, assim, olhando na massa, na grande maioria, eu percebo que há um desafio de manter a fé, né? Manter a fé, manter os princípios, aquilo que foi aprendido nas Escrituras. Sim. Um outro desafio que eu acho que também é importantíssimo é a questão do equilíbrio, o equilíbrio da vida espiritual com as atividades seculares, né? Seja de mundo acadêmico, enfim. E a questão de encontrar o propósito, né? Encontrar o seu propósito em Cristo. Eu acho que são muitas dúvidas, muitos questionamentos que podem levar o jovem a ficar um pouco perdido, um pouco confuso, e isso ser de fato um desafio na juventude atualmente. Então, recapitulando, primeiro desafio é manter a fé. Manter a fé. Guardar a fé. Sim. Segundo desafio, o equilíbrio. E o terceiro? E o terceiro desafio seria justamente a questão de descobrir a sua identidade, o seu propósito em Cristo. Concorda com isso, cara?
Concordo. Primeiramente, agradecer ao Sérgio, cumprimento a você que está nos assistindo, cumprimento aos colegas convidados, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo meu. Te agradeço por contribuir para o propósito pelo qual eu existo, que é falar de Jesus. O dia que eu não puder mais falar de Jesus, a minha vida não tem mais significado. Te agradeço por isso. Que bom. E concordo com a colega, sim. E principalmente, não só guardar a fé, mas também como hoje nós vemos, não em raras situações, o que nós vemos é uma igreja que se esforça para se adaptar ao jovem. E não tentar construir uma fé forte nesse jovem suficiente para que ele se adeque às escrituras. Então você concorda com ela, então, que a fé vem em primeiro lugar. A fé em primeiro lugar. Fortalecer a fé, embaçar. E passar um ensinamento, princípios bíblicos de qualidade para o jovem, para que ele, por si só, enxergue que ele precisa se adequar à realidade através do amor, através dos ensinamentos. E não a igreja se adequar ao jovem, é lógico. Nós precisamos estarmos preparados para lidar com eles, mas não adaptar o evangelho ao jovem, mas conscientizar o jovem do evangelho real. Mas isso aí é sério, porque se você está dizendo que não é para se adaptar, eu conheço igreja, não vamos citar nome, né, gente? Por favor, nós temos os respeitos, né? Mas eu conheço igreja, por exemplo, que o púlpito é uma prancha de surf. Seria uma adaptação? Seria, não seria? O púlpito é um lugar sagrado. É um lugar de reverência. Pelo menos essa é a visão de igrejas que têm seriedade e compromisso com a palavra. O púlpito é um lugar sagrado, lugar de reverência. Então a gente precisa mostrar para o jovem que aquilo ali é um lugar de reverência e de respeito, que você está tendo, segundo, temos várias referências bíblicas, que o altar é um lugar muito sagrado. Entendi. Vamos entrar em detalhes, porque você não estende muita coisa, mas uma prancha de surf, eu acredito que não seja o altar, não é o lugar mais adequado para ela estar. Mas você não são bobo, não precisa dizer a denominação, mas você sabe que existe, não existe? Sim. Lucas, você recém-formado, cheio de conteúdo, e aí? Quais são os maiores desafios do jovem cristão? Então, primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço, Sérgio, também. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão Cristo, participação aí. Meu parceirão aí de Igreja Batista. Pois é. Então, acho que o maior desafio que a gente costuma ver, né, em meio aos jovens, eu diria que são os desafios que todo crente em início de caminhada passa. Sim. A diferença é que os jovens, né, na minha concepção, eles têm sido mais atacados ultimamente, né, de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. E uma das questões que a gente vê, né, eu tenho esse debate constantemente lá em casa, que é o seguinte: até que ponto os pais eles encaminham ou eles prejudicam a caminhada do jovem? Do jovem. Porque o que costuma acontecer? Né? O pai e a mãe levam a criança até a igreja, né? Ele cresce ouvindo aquilo ali, e aí a gente sabe de N casos de pessoas que cresceram na igreja, que conhecem todas as doutrinas, e quando chega um determinado momento, ele se afasta. A impressão que me passa é que às vezes os pais eles têm uma dificuldade de passar para a criança informações relevantes no que diz respeito a fundamentos, tá? De modo que quando a criança, o jovem, né, o que está começando ali a vida adulta, ele olha para a igreja e ele não vê sentido naquilo, ele não vê fundamento, porque
os pais tiveram uma dificuldade para poder passar aquilo para ele. Não somente os pais, mas muitas igrejas também, muitas lideranças têm essa dificuldade de passar os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. Então, assim, ela cresce cerceada de autoritarismos, de coisas que aqui você não pode, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, mas não passa os reais motivos por que não pode, né? E aí, quando ele se lança no mundo, ele se sente naquela liberdade de, não, agora eu posso fazer tudo. E aí, ele abandona a igreja. Então, o maior desafio que me passa para o jovem, né, cristão é justamente ter esse amparo, tanto da igreja quanto dos pais, naqueles primeiros passos, enquanto ele ainda é criança, para que a gente possa passar os fundamentos da fé. Né? E não apenas uma série de regras de que isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Porque a partir do momento que você cria a criança, enchendo ela de regras, falando assim, não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui não pode. Quando ela se vê liberta dos pais, normalmente dentro do contexto de faculdade, que é quando ela sai de casa, ela começa a ter convívio com outros tipos de pessoas, e aí ela ganha munição ideológica dentro da faculdade para poder combater a fé, ele se vê nessa liberdade, então ele larga tudo, ele abandona. E aí ele cai no mundo. E aí a gente sabe o que acontece depois disso. Entendi. Né? A gente vai, antes de passar para ela, eu queria que vocês entendessem. Eu trouxe um vídeo aqui que reflete muito isso aí. Então, acho que, primeiro, a gente foi muito engraçado no último episódio, né, com as mulheres de oração, que deu um tilt, parou tudo. Não funcionava nada. Aí a gente falou assim, pô, peraí. A gente começou o episódio sobre oração. O que faltou? Orar, entendeu? Não é o caso hoje. Mas foi muito legal porque a gente foi testado. Olha aí, o fundamento. Um dos fundamentos basilares do crente é o quê? Oração. Vamos ver esse vídeo aí que vai enriquecer o nosso bate-papo? A faculdade, hoje em dia, ela é conhecida como cemitério dos cristãos. É uma pesquisa, se não me engano, 70% das pessoas que entram na faculdade como cristãos saem de lá não acreditando em Deus ou como agnósticos, porque não conhecem de fato a sua fé, não conhecem de fato a verdade do evangelho. Eu digo muito assim, quem de fato conhece a Deus nunca sai do caminho dele. Claro. Quem teve uma experiência pessoal, concreta com Jesus, não sai dos caminhos do Senhor, por uma opinião de um professor, por uma opinião de coordenador, por uma opinião de colega, sabe? Eu acredito que de fato quem é não deixa de ser. E aí? Vamos lá. Agora para botar pimenta aí do nosso... E aí, Clark? É isso mesmo? Viu como é que foi? Veio direitinho no que ele falou? Aí é o que eu falo, né? Fundamentos da fé, né? Oração. Presença de quem, gente? Presença do Espírito Santo. Quando a gente pensa bem, se a gente começa a abrir esse livro aqui, abrir o nosso coração para falar do fundamento dessa fé, essas duas coisas não podem faltar. A oração é o canal. O Espírito Santo é quem? É aquele que é o nosso consolador até Jesus voltar. Nós não estamos sozinhos, estamos? O jovem que vai lá para a faculdade, vai estar sozinho lá? Naquela luta lá de ficar conversando, de conhecendo outras, de tendo liberdade, ele vai ter o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Ou eu estou pensando errado? Ele não está em toda parte? Sim. Então, e aí? Viu lá? Viu? Olha que coisa forte. Cemitério. A faculdade é um cemitério de cristão. Gente, isso é forte. Ou seja, o cristão vai para lá, então o cristão vai para lá e morre. Mas morre por quê? Por falta desse fundamento, né? Aí eu concordo contigo, né, Lucas? O que você acha, cara? Antes de passar a palavra para a colega, sim, gostaria de trazer para a Bíblia um pouco. Sim, fique à vontade. Essa questão que nós levantamos aqui, porque a gente precisa tudo. Sempre que a gente vai fazer referência à palavra e aconselhar os jovens, a gente precisa fazer à luz da Escritura. Então vamos, você que está assistindo, se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, nos versos 9 e 10. Lê pra gente aí. Diz assim: com que meios purificará um jovem o seu caminho, prestando atenção nisso segundo a tua palavra, e
isso é uma pergunta. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? E a resposta vem já no verso seguinte, o verso 10, que diz: com todo o meu coração te busquei, ó não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então, se o jovem quer fazer jus a esse mandamento, ele deve buscar com todo o coração, porque certamente, em qualquer lugar onde ele esteja, ele não vai se deixar levar por uma coisa ou outra, né? Então, a gente pode até falar sobre isso na rodada. Eu vou passar a palavra para a colega, como a gente acordou. Não, mas pode concluir o raciocínio. Então tá vou bom, concluir. tá bom. Então vou concluir. Porque, veja, quando a pessoa entra na universidade, ela está saindo de uma fase, tá saindo da adolescência, entrando na fase adulta, mas ainda carrega muito das inseguranças da adolescência. Ainda carrega muito de uma necessidade de aceitação. Então, quando entra na universidade e os compromissos das universidades, as festas e tudo isso, as amizades novas, muitas vezes ou quase sempre vão de encontro aos compromissos da igreja, da comunidade de fé, dos compromissos cristãos. Então, não é cool, não é legal você faltar aos compromissos para ir na igreja, para fazer parte de um círculo de oração que muitas vezes é composto de pessoas mais velhas. Então isso não é legal na mente desse meio novo, dessa atmosfera nova a qual ele está inserido ali na universidade. Então, ele às vezes, na busca de aceitação dos outros, ele vai e acaba se distanciando de forma natural. Então veja que o fundamento central que nós lançamos aqui no início, que é a base de uma fé forte, de uma fé bem construída, é o remédio para que esse ambiente novo não venha contaminar esse jovem. Pelo contrário, que ele possa ser aquele que vai ser luz no meio dos outros e vai ter condições até de propagar o evangelho para outros, porque já diz, eu sei que esse versículo vai aparecer daqui a pouco, Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos 16:15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o crente não pode ser crente só dentro da igreja. Em qualquer lugar que ele esteja, ele tem a missão e precisa, para continuar fazendo jus à fé pela qual ele se apaixonou, a que ele se entregou, aquele primeiro amor que ele sentiu, ele pregar isso para os outros e não se deixar contaminar, mas sim ele ser um canal de bênção. Sim. Ser luz. Ser sal e luz, né? Fernanda, mas aí fazendo isso ele não vai sofrer bullying? Porque o bullying não é só na criança, não. Não. Nossa. Você vai... Acho que conforme você vai crescendo, o bullying vai ficando até mais pesado, vai concretizando, né? Vai tomando forma. Eu achei interessantíssima a colocação do Lucas. E esse vídeo completando, é interessante porque o Lucas falou muito bem quando ele disse assim, a família precisa passar, né? De repente a família não soube passar os fundamentos, né? Desculpa te cortar. Não. A maneira de terceirizar, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. Tudo. A família terceiriza para a igreja o cuidado da evangelização, exatamente. O cuidado espiritual. Concorda, Lucas? Isso aí. Então, assim, tudo, né? Espiritual, para a escola, a educação, enfim. Mas esse fundamento que a família passa, essa dificuldade às vezes acontece porque o discurso, ele precisa andar junto com o exemplo. Então, o que eu vejo muito é o seguinte... a família mandando o adolescente que está na porta de virar jovem, mandando ir para a igreja. Mas o pai e a mãe estão dormindo em casa. Vai para a igreja e os pais estão em casa. Vai de tarde fazer um evangelismo, mas os pais estão em casa. Então, assim, o que eu falo não está sendo testificado com as minhas atitudes. E o adolescente, principalmente o jovem, eles estão num momento muito crítico de questionamento. E isso é inerente à faixa etária. Sim. Isso é inerente à faixa etária e inerente
ao que estamos vivendo hoje em dia. Na minha época de adolescente, de criança, o pai e a mãe falavam, ponto, acabou, eu não podia nem perguntar o porquê, não é? Era isso. É o que o Lucas abordou. Né? Era isso. Então, não pode isso, pode aquilo? A gente não tinha espaço para questionar. A gente só tinha que obedecer e ponto final. Hoje em dia a geração é outra porque a sociedade é outra. Nos dá margem para os adolescentes e jovens questionarem. Isso não está errado. Isso é ótimo. Só que a família precisa estar muito alinhada com a palavra, não só na palavra, mas nas atitudes. Me perdoe aqui, eu vou dar um exemplo. Não, fica a minha filha mais velha, de 20 anos, a Isadora, ela recebeu uma proposta para fazer faculdade nos Estados Unidos. Isso em 2024. E ela foi para lá com 18 anos. Então, ela era uma recém-jovem, né? Tinha saído dos adolescentes no ano anterior. E foi para lá sozinha. Pai. Sozinha, 18 anos. Imagina o coração quando ela rompeu a parte lá do embarque, que deu tchau, que eu não conseguia nem ir mais, né, no aeroporto. E ela foi sozinha. E o que aconteceu quando você veio me perguntar sobre o bullying? E lá eu falava com ela o tempo inteiro no vídeo, né, vídeo chamada e tal. E ela ficou sozinha lá. Por quê? Porque ela estava num alojamento, numa faculdade nos Estados Unidos, em Iowa, era uma cidade pequena e tal. Mas as colegas de quarto saíam para beber. E ela ficava no quarto. As colegas saíam para não sei o quê. Então ela foi ficando sozinha. Isolada, totalmente. Além do idioma, cultura, questões políticas, tudo era diferente. Imagina a mente dela, Lucas. Tudo era diferente. E ela ainda ficou sozinha de amigos perto. Óbvio que a gente fazia contato, as amigas daqui faziam contato. Mas você tem um abraço, você tem um carinho, você tem uma companhia. Ela ficou sozinha porque ela escolheu... Eu tô quase chorando. Ela escolheu permanecer com o que ela aprendeu. Né? É igual o Paulo falou para Timóteo: não esqueça o que você aprendeu nas escrituras, não esqueça. Muito forte, né? Isso. O que sua avó te ensinou, né? Então ela escolheu e ela sofreu muito, chorava muito, né? E por outros motivos, muito. Eu chorava triste, mas ao mesmo tempo grata ao Senhor, porque ela não negociou a fé. Rapaz, é isso aí. Forte. E aí, Lucas? Que testemunho, hein? Eu tenho... pegando essa questão aí da... Parabéns como mãe, viu? Obrigada. Porque isso aí é base, não é? Com certeza. Ela manteve ali, ó, firme. Até pegando essa questão do posicionamento dentro da faculdade, né? Mesmo frente a perseguições. Na minha primeira graduação, formado em TI, eu passei por uma situação semelhante. Né? Porque o que acontecia? Foi até quando eu descobri o meu chamado pastoral. Sim. O que aconteceu? Eu estava lá, recém-entrado na faculdade, lá com os meus 19 para 20 anos. Então, assim, minha cabeça, né, a mil. Só que eu sempre tive os meus valores muito bem definidos. E isso acabou, né, em alguns momentos, com algumas pessoas, gerando conflitos dentro da faculdade, né, e perseguições. E aí, né, a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. O pastorzinho e tal, pastorzinho. E aí não... sempre pastorzinho. Porque eu era crente. Aí o que aconteceu? Não, mas aí foi interessante porque o que aconteceu? Conta, a gente quer ouvir. Quando tinha algum problema, que alguém estava passando por alguma dificuldade, que alguém estava passando por alguma crise na família, alguma crise na vida, aí eles iam procurar o pastorzinho para conversar. Né? Então, assim, cara, quem sou eu, entendeu? Mas eu entendo dessa forma que Deus me permitiu estar ali justamente para que eu pudesse auxiliar aquelas pessoas dentro daquela ignorância delas. Então, assim, amém por isso, né? Se não fosse eu, poderia ser outro. Então, assim, como nós somos recompensados quando a gente não abandona os nossos valores. Né? E aí, foi muito interessante porque a partir daquilo ali eu comecei um processo de estudar mais a palavra, de acompanhar pessoas. E aí isso foi ligando uma coisa na outra, e a partir dali eu comecei a dar aula na EBD da igreja, né, e comecei a pegar cargos de liderança, e aí eu falei, cara, aí foi quando a igreja reconheceu, eu falei, tu tem chamado. Eu falei, pô, será? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Na época, meu pai, ele não foi muito a favor, né, porque ele achou que só era mais uma ideia maluca da minha cabeça, né, eu falei, não, pai, eu acho que é isso mesmo, tal, comecemos a orar e tal. E aí quando ele viu que realmente era isso, ele
apoiou, né? Antes dele falecer. Infelizmente, ele não me viu formado, mas... hoje estamos aqui, né? Corta para... Né? Comecei em comecei a faculdade em 2014. 2015 ali, né? Primeiro ano de faculdade. Então, corta aqui pra gente, né? 2025, 10 anos depois. Formado no seminário, né? Fui bacharel em teologia. Como que Deus, ele recompensa quando a gente se posiciona, né? Mesmo na Babilônia, né? Mesmo em locais onde são extremamente avulsos ao evangelho, avulsos a bons valores. Então, assim, é difícil? Muito. Porque a gente está falando de uma época que o adolescente / jovem que está começando ali, ele ainda tem essa necessidade de aceitação social, aceitação dos amigos. Então, a insegurança bate, né? Daí também a importância de a gente ter uma família que vai trazer esse amparo. Sim. Né? Porque a gente tá falando de uma época que a criança está começando a se lançar para o mundo. Sim, pô. Então ela vai ser, entre aspas, escorraçada de todas as formas, né? Onde o pessoal puder bater, e quando batem para doer. Daí o amparo da família, a importância de você ter uma família que esteja trazendo ele trazendo esse sustento de oração, de fundamento da palavra, de consolo quando ele vier, né, estiver machucado. A importância de você ter uma igreja que ele vai, depois de ele passar a semana inteira apanhando, né, vai chegar na igreja para ser apoiado. Ter o refrigério. Ter o refrigério. Então, assim, tudo faz parte de um processo. Um processo que vai se perdurar durante muito tempo. Né? O que a gente não pode fazer é privar os jovens de terem uma formação acadêmica, né? Porque não tem como a gente privar ninguém. Né? A gente não vai se mudar para um mosteiro. A gente não vai se desligar da sociedade. Né? A gente precisa encarar essas realidades. Como que a gente encara essas realidades sem perder os fundamentos? Né? É tendo esse apoio. Sim. Tendo esse apoio do pastor, da família. Então, assim, esse vídeo era para responder a essa segunda pergunta. Ó. Em frente ao ambiente acadêmico, hoje existe esse desafio e vocês estão dizendo que existe. Existe. Né? Então, qual seria a mensagem de hoje, começando pelo Clark, que você daria para os jovens universitários que são cristãos? Que tem a ver com nós falamos muito sobre isso aqui agora mesmo. Mas se a gente precisar sintetizar isso... Não negocie o que é eterno pelo que é efêmero. Não se deixe levar por pessoas que você está acabando de conhecer, que nunca se sacrificaram por você, nunca te apoiaram com nada, estão passando pela sua vida agora. Pode ser que essa amizade venha florescer, pode ser que não. Mas não se esqueça da família que você tem dentro da sua casa e da família que você tem na igreja onde você congrega, porque realmente são esses pontos de apoio que você, com os quais você vai é o que poder... O Lucas falou, né? Sim, estou me utilizando aqui da palavra dele, que são justamente os pontos de apoio que você realmente vai poder contar na hora que o aperto vier. Porque vai vir. Vem, a luta vem, isso é bíblico. Olha, até se emocionando. Isso é bíblico. Eu tenho 2 filhos, já mando um beijo para vocês, para Antonella e para o Daniel, para a Arielle, minha esposa. E o fenômeno que a gente vê acontecendo hoje nas igrejas é o seguinte: o jovem, ele, por alguma questão, seja por chamado natural, seja por revelação, seja por... A gente sabe que isso acontece por um caráter residual de falta de escolha, não se encaixa em lugar nenhum, acaba indo para a igreja. Né? A gente sabe que isso acontece, mas de alguma maneira foi conduzido até lá. Então surge aquela efervescência no primeiro momento, uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, de estar na frente, de estudar, de liderar. Só que aí eu vou para o que ela disse. Conservar essa fé, conservar esse sentimento, acho que é o maior desafio. O recado eu já dei. E reforçar qual que é o maior desafio é realmente conservar esse sentimento. Conservar essa força do recém-convertido. Né? A gente vê pessoas
que se converte, quer começar a estudar, quer começar a frequentar o culto, se interessa por cargo de liderança. Mais importante do que essa emoção desse primeiro momento é você manter uma constância e uma responsabilidade com o evangelho e com as outras pessoas. Perfeito. Bom recado aí. Ou seja, eu consegui entender que vamos sofrer bullying, não vamos? Sim. Então, jovens, vocês vão sofrer bullying. Vocês vão, né, ser motivo de chacota, né? Pastorzinho, né? Pastorzinho, né? Não é pastorzinho? Mas depois, né? Guardei ali a minha fé naquele momento de tribulação. Eu acho que o grande segredo do cristão é para isso que tem a palavra, né? Que ela é viva e eficaz. Não é nessa hora que você fala, pô, peraí, mas eu não tô nem numa prisão, né? Vai lembrar de quem? Eu não tô nem, né, dentro de uma baleia. Eu não tô... Você começa a lembrar dos pais da fé e você vai ver o quê? Que eles suportaram coisas piores. Suportaram ou não suportaram? Então, eu acho que o maior recado sempre vai ser o quê? Recorrer à oração e à palavra. Entender, Sérgio. Eu tô vendo que você lembrou de alguma coisa, né? Fala, pode falar. Não, é porque passa um filme na cabeça. Passa, cara. Mas isso aqui não é gravado, mas é pra isso, irmão. Olha só, todo episódio que eu fiz aqui sobre a palavra de Deus, cara, teve um que eu chorei no final. Teve uma catarse. Eu não posso, eu como entrevistador não posso. Mas não tem, a presença espiritual é muito forte, Tá cara. aqui. Entendeu? Mas fala aí. A gente passa, né? Aí já respondendo também a tua pergunta, que conselho a gente daria? Eu concordo muito com o que o Clark disse, cara. Você não pode negociar aquilo que é eterno com aquilo que vai passar. Efêmero, né? Então, assim, eu lembro muito de Jesus quando ele fala, sempre quando eu tô passando por esses momentos de... Porque a gente continua passando sempre. Sempre, é. Sempre. A gente passa. E alguns momentos da vida são mais fortes. São mais fortes, são mais fracos, mas assim, a gente sempre passa por esse tipo de perseguição em algum momento, né? E aí eu sempre lembro do Jesus falando, né, no Sermão do Monte, quando ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande será a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que a gente tá lembrando, né? E então, assim, é nisso que eu me apego. É nisso que eu me apego. A gente tá passando por coisas aqui, mas Jesus passou por muito pior. Né? Jesus, até ele fala também, né? Você, se o mundo vos odeia, saibam que ele odiou primeiro a mim. Né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas o mundo lhes odiará, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. Né? Então, assim, é nisso que eu me apego. E ele só dava amor, né? E ele só dava amor. Sim, exatamente. Assim, só dava amor e tomava só chicotada. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, é nisso que eu me apego, porque dificuldade a gente vai ter, perseguição a gente vai ter. Ele nos garantiu que nós vamos ter. Nós não fomos chamados para termos uma vida confortável. Se você tiver, amém por isso. Se você tiver uma vida confortável, uma vida próspera, amém. Mas isso não é uma promessa. O que nos foi prometido, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. É o que Jesus disse. Vocês vão ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja passando, não negocie. Não negocie aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero. Não negocie, porque tudo vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Mas as palavras dele não vão de passar. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ver agora 2 vídeos em seguida. 2 de uma vez, hein? O papo tá bom, não tá? Tá ótimo. A presença tá maravilhosa aqui. Vamos lá. Isso aí é, ó, Pastor Diego, tá? Tá comunicar junto. o evangelho. Não é propaganda de igreja, propaganda de ministério, não é dizer para a pessoa que ela vai ficar bem, não é autoajuda, é a comunicação da mensagem do evangelho, que se resume basicamente, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, na morte e ressurreição de Cristo, a sua pessoa e sua obra. É a boa notícia de que Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É o mínimo que alguém precisa saber para poder crer e ser salvo. Quando não há a comunicação, de fato, desta mensagem, que é muito específica, não é uma boa notícia, é a boa notícia, não pode ter havido evangelização. Esse é o mínimo. Menos que isso, a pessoa não tem condição de crer na mensagem, que é a mensagem salvadora.
Vamos ver outra agora. Pastor tentando fazer evangelismo numa parada aonde? Parada gay. Pois a imoralidade do pecado provoca a ira de Deus, e a justiça do Senhor cairá sobre vós. Estou aqui para alertar o quanto que a tua alma corre perigo. Muitos não dão crédito à palavra da justiça. Um dia você vai morrer. Lembra de você que morreu. Para onde vai a tua alma? Pois o pecado é a transgressão da lei do Senhor. Olha bem. Polêmico. Duas maneiras ali, né? É a pergunta que eu coloquei para vocês, a questão do qual é a maneira certa de evangelizar. Ali você viu o pastor Diego das Missões Nacionais, inclusive ele esteve na nossa igreja, ele ensinou lá ele é daquele movimento lá de Cabo Frio, Caravana do Arrependimento, não sei se você lembra. Você vê que ali ele foi fundamental, né? A mensagem do evangelho é basilar. A salvação em Cristo Jesus e o amor dele, né? O fato dele ter ido na cruz e ter morrido por cada um de nós, inclusive por quem? Sim, Por essas pessoas, por todos. Só que aquele nosso irmãozinho em Cristo, você prestou atenção no diálogo? Ele falou de amor ali? Não. Parecia que ele estava falando só de quê? De justiça, de juízo, disso. Eu sei que a Bíblia dá isso como base. Mas essa é a maneira certa de evangelizar? O que vocês acham? Quem sou eu aqui para, né? Nós estamos aqui para ver o que é melhor e o que a palavra nos diz. E aí, Lucas, começando por você. E aí, naquela situação aí, Lucas, imagina no lugar daquele pastor e orientado pelo outro que você conhece, que é... Nós somos... o evangelho, ele é o termo evangelho é boa nova, né? A boa nova da boa salvação. Notícia. E ele tem várias facetas diferentes, né? Você tem a figura do arrependimento, né? Que ele é um centro... é um termo basilar mesmo do evangelho. Arrependimento dos pecados. Quer dizer... A humanidade está separada de Deus. A humanidade está afundada nos seus pecados. Aí vem a boa nova, né? Que é Jesus Cristo veio e ele nos dá a possibilidade de nos redimirmos dos nossos pecados mediante a fé, mediante o arrependimento desses pecados. Sim. Essa é a boa notícia, né? Quer dizer, agora nós temos a possibilidade de nos já chegar mais uma vez a Deus. Isso é o primeiro... primeira mensagem, vamos dizer assim. O que eu costumo dizer lá para os jovens é o seguinte: não adianta você mostrar somente uma das perspectivas, você tem que mostrar o evangelho por completo. Então, assim, não é só você falar de condenação, não é só você falar de amor, até porque hoje o conceito de amor, ele não é o conceito bíblico, né? Tá corrompido. Hoje o conceito de amor que as pessoas têm é de um amor permissivo, um amor que não confronta, um amor que não busca, que não se preocupa com a pessoa ao ponto dela querer fazer mudar de vida. Por exemplo, imagina que eu tenho um filho, né? E esse filho, ele quer muito dirigir um carro, por exemplo. Pegar o meu carro para poder dirigir. Não, eu amo meu filho, então eu quero que o meu filho tenha uma vida confortável, eu quero que ele faça as coisas que ele quer, então eu vou dar para ele um carro. Se eu faço isso, eu não estou sendo um pai responsável. Ele não está pronto para receber esse carro. Entendi. Né? Então, o amor também é cercear a liberdade, entendendo de que essa pessoa não está pronta para poder fazer tal coisa. Entendi. Ou cercear a liberdade dizendo que se você for por esse caminho, você vai se prejudicar lá na frente. Então, amor
não é só você ser permissivo, né? As pessoas confundem isso hoje em dia. Então, você apresentar como que você evangeliza. Você apresenta o evangelho dentro de todas as suas perspectivas. Olha só, você está afundando seus pecados, mas há um escape. Jesus Cristo é o escape. E aí também pegando no gancho. Fazendo um parênteses, né, naquilo que o pastor disse no vídeo anterior, eu achei assim de uma sabedoria quando ele diz o seguinte: evangelismo não é propaganda de igreja. Hoje o que nós vemos é o seguinte: são igrejas que se especializaram em fazer propaganda, né? De modo que as pessoas que ali convivem não são mais irmãos, não são mais servos, não são mais ovelhas, agora se tornaram clientes. E o evangelismo nada mais é do que um marketing, uma capacitação de novos clientes para aquela empresa. Que isso? Então você vê igrejas... Então você vê igrejas que se especializaram no discurso de... captar mesmo pessoas para estarem ali, não para que elas se transformem a vida delas, para que a vida delas esteja condizente com a moralidade cristã, com aquilo que a Bíblia estipula como certo e errado, mas simplesmente falar aquilo que elas querem ouvir para poder manter elas, porque o dízimo é gordo, porque, né, ela vai ajudar, porque, enfim. Dessa forma a igreja vai estar cheia, né? Dessa forma a igreja vai estar cheia. Aí a gente entra numa outra questão. Quer dizer, o que é melhor? Ter uma igreja cheia de pessoas vazias ou uma igreja vazia, mas com pessoas cheias do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Entende? Muito bem. Então, assim, colocado, Lucas. É importante a gente fazer essas ponderações, né? Porque você tem que apresentar o evangelho na sua completude. Não basta você simplesmente apresentar só uma das facetas, ou, né, para você encher a igreja de pessoas vazias. E ali especificamente? Porque a igreja batista tem um movimento chamado Impacto do Carnaval. E as pessoas vão lá no carnaval evangelizar, só que ela não usa esse método que esse irmãozinho nosso em Cristo está fazendo. Com toda a boa fé, eu acredito que ele está ali de coração disposto a falar da mensagem. Mas num ambiente extremamente hostil, não é isso? Extremamente hostil, concorda? E a gente sabe que a gente representa o Senhor dos Exércitos. E aí a gente tem que usar as armas que ele nos ensinou. Sim. Que é o quê? É o amor, né? Sim. É a compreensão, é entender. E aí eu já participei de alguns evangelismos em lugares assim, e realmente diferente. A gente não vai lá para ajuizar. Até porque, se você faz isso, eu acho que você está tomando lugar de quem? Sim. De quem é o verdadeiro Sim, porque, juiz. na verdade, a pessoa, né? Você evangelizaria daquela forma? Então, 90%, né? Assim, a maioria das pessoas, é complicado a gente colocar afirmar um número, mas assim, a maioria das pessoas que se encontram nessas situações, elas já estão com o coração fechado para essa mensagem. Sim. Então, a abordagem tem que ser diferente. Não adianta você ir confrontando de qualquer maneira. Quando eu tive, né, esse ano eu tive lá fazendo uma viagem pela Itália, e lá eu tive contato com um pastor da Junta, né, da Junta de Missões Mundiais, pastor Cláudio Marteleto, uma benção. E conversando com ele, ele me disse uma coisa que, assim, eu fiquei muito pensativo. Ele falou assim: não adianta aqui na Itália a gente ir para a praça e começar a fazer a moda antiga, como se fazia, né? Antigamente, você abrir a Bíblia, começar a pregar e começar a fazer. Porque, primeiro, não vai ser eficaz, porque as pessoas já estão fechadas para isso. Segundo, você pode até ter problema com o governo em relação a isso. Sim. Né? Porque pode haver alguma denúncia, perturbação de paz, enfim, lá a gente sabe como é que na Europa as coisas estão. Então, o que ele me disse? Qual é a melhor forma de evangelizarmos essas pessoas que já estão fechadas para o evangelho? É por convivência. Então, como é que eles fazem? Qual é a abordagem que eles fazem? Né? Eles não vão para o confronto. Eles convidam, primeiro eles criam uma amizade, eles mostram que todo aquele estereótipo que a pessoa tem, né, do crente, aquilo não se aplica a ele. E aí começa uma convivência, né? E aí
aos poucos a pessoa já vai se chegando, as pessoas vão entendendo. E aí, ali, dentro dessa convivência, já vai começando a passar os fundamentos da fé para aquela pessoa. Então, é importante a gente entender a realidade de onde nós estamos. Sim. Né? Para a gente saber qual é a melhor abordagem para poder apresentar o evangelho. Perfeito. Porque se você apresentar o evangelho de qualquer jeito, por mais que ele tenha falado tudo certinho. Se você não souber a abordagem correta, no momento correto, a gente estava até falando isso em off, né? O público com quem você está se comunicando. Se você não entender o público com quem você está se comunicando, às vezes você perde uma baita oportunidade, uma porta se fecha. É verdade. Exatamente. E Paulo fazia muito isso, né? Ele sabia adaptar o discurso, ele não mudava o discurso, né? Mas a forma como ele abordava e a forma como ele apresentava era distinta de acordo com o público que ele estava passando. É isso mesmo? O que você acha? Isso mesmo, eu concordo. E assim, como filhos de Deus, nós podemos pedir ao Senhor, que na Bíblia está dizendo que Ele dá liberalmente sabedoria. A gente precisa de sabedoria, estratégia para fazer esse evangelismo. Isso que o Lucas acabou de falar é a estratégia, a sabedoria vinda do alto. Sim. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, é vida na vida. Você precisa brilhar aonde você estiver. Sim. A gente estava aqui falando de jovens, né? Que é a razão do nosso bate-papo. Nas universidades, né? Nos locais onde os jovens transitam, cursinhos, enfim, nos alojamentos, né? É vida na vida, é brilhando a luz. Porque também nas universidades, se você pega a Bíblia e começa a falar igual, né, a ermo, você vai criar um ambiente hostil, um desconforto, uma resistência. Você fecha a porta. Então, é vida na vida. Nossa. Né? Então, assim, é isso, é essa essência que o Evangelho ele traz pra gente, porque é amor. E é o amor sendo praticado. Quando você pratica o amor, né, numa palavra, num conselho, num abraço. Eu lembro numa dessas experiências que eu falei com vocês da minha filha, tinha uma pessoa que era muito avessa a ela e estava fazendo bullying direto com ela. E uma vez essa pessoa chegou para ela e falou assim: você tem macarrão instantâneo? Porque eu tô morrendo de fome. E mesmo com todas as afrontas que essa pessoa fez com ela, ela deu o macarrão instantâneo. E foi depois dessa ação, ela falou assim: mãe, parece que aconteceu um milagre. Tudo mudou. Porque a pessoa começou a tratar ela diferente. Então, isso é demonstração de amor. É demonstração de empatia. Porque aí a luz brilha. E aí a pessoa fala: opa... Eu já vi um evangelismo. Eu já vi um evangelismo numa corrida lá no aterro do Flamengo. Olha que interessante. As pessoas correndo sentem o quê? Sede. Um montão de vasilhame distribuindo água. Toma água. O pessoal, pô, obrigado. Aí tá distribuindo água. Aí no final, todo mundo já acabava de correr. Aí vinha, a pessoa vinha agradecer. Poxa, obrigado pelaquela água. Eu falei assim, aí no final, eles botavam assim: quer conhecer a água da vida? Olha a estratégia, olha a inteligência. E aí começava... Lembra do pastorzinho da faculdade? Porque todo mundo tem algo, né, para falar que dói no coração. Sim. Hoje, cada um de nós aqui tá com alguma dor, de alguma forma, seja física, seja espiritual. Rapaz, é a sabedoria que vem do alto. O que você acha, irmão? Naquela situação especificamente. Eu já ia falar isso mesmo que você acabou de falar. Eu me socorro nesse momento a sabedoria. O exemplo de Salomão, que pede para governar, que pede a sabedoria. Porque de que adianta você ter o conhecimento correto, a intenção correta, se na hora de você exercer a aplicabilidade daquilo que você sabe, daquilo que você conseguiu absorver para passar, você fazer de uma forma errada. Eu achei errado a forma. O conteúdo é correto, a mensagem é a mensagem correta, mas e a forma? Então, sintetizando o que os colegas disseram, junto do que você colocou, é a sabedoria. E eu me socorro aqui também da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. No capítulo 3, versículo de número
Estava até aberto aqui já. É a primeira ou a segunda epístola? 15, deixa eu ver. Bom, achei. É 3,15. 1 Pedro 3,15. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, eu não vi mansidão ali. E a atitude um pouco severa, ali, né? as pessoas ali estavam festejando, estavam ali na sua prática, e ele chega já querendo confrontar. Então, a estratégia está errada. A estratégia é estabelecer primeiro um vínculo de confiança, como já foi dito aqui também. Estabelecer um vínculo de confiança. Um vínculo de confiança. Para que a palavra, para que você possa, então, introduzir a palavra de maneira correta. Porque o convencimento da pessoa não vai vir da gente. Vem da palavra, isso é bíblico. A epístola do autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, penetra na divisão da alma do espírito, entre as juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se essa palavra não alcançar, eu não vou alcançar. Mas eu sou o veículo da palavra naquele momento. Como que eu vou chegar invadindo de qualquer maneira, confrontando, e no meio do discurso bíblico com palavras de ordem? Você vai acabar gerando uma inimizade com essa pessoa, e o fruto do evangelho, e a semente do evangelho não vai ser plantada. E vira algo esquecedor, né? Opa, olha só. Me ajuda aqui, porque os estudiosos são vocês, a professora de escola bíblica, recém-formado. Rapaz, e também, você falou, parábola do semeador, a gente não tem a parábola do semeador? A semente caiu em várias, não é isso? E ela só floresceu aonde? No terreno propício. Poxa, então ali está semeando, né? Não sei, talvez nas pedras, em algum lugar, menos no terreno propício, concorda? A semente vai germinar? Não vai. E nem o agricultor físico faz isso, né? Primeiro ele prepara a terra, não é isso? Então Jesus usa essa palavra muito sábia, né? Do nosso Cristo, assim, né? É importante também a gente separar. As pessoas, elas têm a impressão de que, tipo assim, vou evangelizar. E aí, o que é evangelizar? Eu vou colocar uma roupa, eu vou para a praça, eu vou abrir a Bíblia, eu vou falar. Numa conversa você pode evangelizar. Sim. Da forma mais simples possível. Basta você, de alguma forma, introduzir Jesus na conversa. Você já está evangelizando. Você não precisa de todo aquele aparato, você não precisa de toda aquela formalidade. O evangelizador nato, ele é uma pessoa que vive. Né? Isso foi até uma coisa que eu aprendi com o pastor Celso. Você cria mecanismos dentro de uma conversa corriqueira, uma conversa normal, para poder trazer Jesus à pauta da conversa. Perfeito. A partir dali você já está evangelizando. A conversa tem que ser intencional. Intencional. Não é simplesmente você colocar um paletó, você ir para uma praça, você abrir e começar a falar para pessoas que não estão nem ouvindo. Vou cortar o cabelo. E aí você começa ali, então, você tá ali conversando, e aí sempre você tem essa abertura, né? O barbeiro, você tem sempre essa conversa, e aí de alguma forma, o pessoal conversando ali em volta, e de alguma forma você traz intencionalmente Jesus pra pauta. E você já começou a evangelizar. No Uber, no barbeiro, em qualquer lugar que você esteja. Né? A gente tem que viver, na verdade, uma vida intencional. A vida, eu costumo dizer isso, quando a gente acorda, né, e a gente ora ao Senhor, a nossa vida tem que ser intencional. Vai pegar um ônibus, dar um bom dia com intenção. É comprar alguma coisa no mercado e vai interagir com a pessoa do caixa, com intenção. Minha esposa faz isso direto, cara. Tem que viver o tempo inteiro de maneira intencional, porque aí o evangelho ele é expandido, né, na intencionalidade. Então, mas chegando à conclusão para a gente partir para o próximo vídeo, não está faltando um pouco isso também, hoje em dia, nas nossas igrejas, irmão? Pode ser sincero. Você não está faltando? Porque a gente está tão fechado no nosso casulo, né? Não estou dizendo que de nós, né, aqui, mas da sua grande maioria das pessoas, elas estão sendo muito mais crentes dentro da igreja do que fora dela. Porque na igreja todo mundo sabe que eu sou crente.
Então, já fora, dá a impressão que ele é o 007. Ou seja, ninguém sabe que ele é crente. Né? Entendeu? Ou eu estou pensando errado? Porque, olha, uma curiosidade. Talvez eu vou trazer uma curiosidade para vocês aqui. Só naquele pedacinho da Rua da Feira ali, até a nossa igreja, aquele quarteirão ali, eu já contei, são 36 templos. É muito templo. Sim. Mas mesmo com tanto templo, eu continuo vendo moradores de rua circulando ali, viciados em droga. Ué, como? Se eu tenho 36 templos que pregam o amor de Deus, que falam do amor de Deus, e os perdidos continuam onde estão? Será que é eles que não querem vir? Ou que a palavra... você vem para cá. Se você quiser vir para cá, você ouve. Se não quiser... Eu penso, sabe? Eu sou tipo aquele grupo que distribuiu aguinha na corrida. Será que se a gente botasse uma mesa na porta da igreja, por exemplo, num domingo, igual... o exemplo da nossa igreja, que aí vai você aí agora, de repente, ser um dos percussores. Mas tu lembra que de vez em quando a gente ia para a porta da igreja e começava a louvar? Na porta da igreja? Eu vou contar uma experiência para você. Eu estava chegando nesse dia no culto, o pastor, era um dia que vocês escolheram para cantar para o público. Sim. Uma pessoa que é músico secular passou do outro lado, ouviu vocês cantando e olhou e falou assim: eu fiz música com aquele cara lá. Eu nem sabia que ele crente. Eu estava do outro lado, ele também não sabia que eu era crente. É mesmo, irmão? Olha só, a oportunidade. Aí eu é mesmo, é. Então, pois é, e aí? Pô, cara, ele era um cara top demais. Eu nem sabia. Pois é, irmão. Ele é servo de Deus e há muitos anos que ele toca nessa igreja. Cara, o cara ficou parado ali, irmão. Sabe pra onde ele ia? Ele ia tocar no show. Ele ficou parado ali olhando. Então, aí vai a provocação, tá? Você acha que a gente não deveria fazer mais isso, minha irmã? O que você acha? Com certeza. A gente está entrando aí num período, né, de Setembro Amarelo. Olha a oportunidade, né, de prevenção ao suicídio. É o momento de demonstrar amor, acolhimento, né? As igrejas precisam... igreja, né, como o senarista vai poder me ajudar, eclesia, né? É chamado para fora, né? Não é para ficar dentro, é para levar para fora. Com certeza, com certeza. E uma das maneiras é essa aqui, ó. Esse aqui também é para fora. Né? A tecnologia, a internet, que são os mecanismos que a gente tem hoje em dia, postar, divulgar o amor do Senhor, é dessa forma também, né? Eu Amém. Concordo. E aí, craque? É isso mesmo? Tu acha que a gente está evangelizando pouco? Nós somos uma evangelização. É necessário que nós resplandeçamos aquilo no que acreditamos. É necessário ser evangelho. Sim. Não é fácil. Eu tenho meus dias maus. Acredito que aqui todo mundo tenha também. A Bíblia diz, né? Basta cada dia seu mal. Mas o esforço correto, o esforço em amor pelo evangelho, faz com que a gente consiga suprimir, muitas das vezes, esse estado de mau humor e de mau sentimento que a gente passa às vezes, em homenagem ao Cristo. Então, para além de falar, é viver, é dar o testemunho. E a Epístola aos Hebreus também, capítulo 1, versículo 11, também diz: os antigos deram testemunho. Nós também precisamos dar testemunho, porque o testemunho, igual o próprio exemplo que você usou, o testemunho já é uma forma de evangelizar. E acredito, e vou além, não é só uma forma, mas é a forma mais eficaz. Porque a tua postura, a tua forma de viver, ela testifica daquilo que você está falando. Sim. Porque a palavra também diz, estamos rodeados por duas coisas. Primeiro, a nuvem de testemunha. E segundo, também a primeira epístola aqui do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, também diz: sede sóbrio e vigiai. Porque o adversário das nossas almas vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele vive ao derredor, bramando como leão, ele está intimidando. Tá forçando para que o crente caia no erro. Para dar um mau testemunho. Então, o nosso testemunho prático de vida... é a verdadeira forma. O nosso testemunho, ele vai convalidar aquilo que a gente fala. Porque de nada adianta nós evangelizarmos na rua, na igreja, no ônibus, no Uber, no cabeleireiro, em qualquer lugar, e a nossa postura corriqueira, que é
a maior parte do tempo natural que nós passamos com os amigos, com a família, ser de uma outra maneira. Então, a gente tem que se policiar. Eu creio ali, ó, se aquele pastor tivesse vestido adequadamente igual a eles, distribuindo água, eles teriam criado muito mais relação. E aí, né, eu já fui em alguns também, né, que alguns cartazes, né, aceita um abraço, né, pô, cara, imagina. Não precisa falar nada, irmão. Quem ama, o amor é a linguagem universal. Se eu te amo, Lucas, eu vou amar você e vou amar lá o Nisei de olhinho fechado lá no Japão. O amor é o mesmo gesto, não é isso? Uhum. E foi aquilo que Jesus ensinou. A mensagem do evangelho é o amor. Tá certo ou não? Correto. Tem mais alguma coisa a falar sobre esse assunto? E essa ideia que eu te dei? Então, uma impressão que eu tenho hoje, por que as igrejas não estão mais... Você falou o exemplo ali das igrejas ali, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa... Tu nem sabia da estatística, né? Então, uma Assustou, impressão... Não, então assim, uma impressão que eu tenho é que hoje em dia as pessoas... Já viu como é que é crente no primeiro amor? Acabou de se converter? Ele fala pra todo mundo. Ele quer que todo mundo seja crente também. Às vezes é até meio agressivo, né? Ele quer que todo mundo seja crente também. Isso tem seu valor. Porque muitas vezes, conforme a gente vai ficando mais maduro na fé, a gente vai tendo mais tempo de convivência e tal, as pessoas elas vão criando certos vícios de convivência, certos vícios, né? Não vícios no termo pejorativo, mas tipo assim, as pessoas passam a ter a tendência a terceirizar isso. Quando todos nós somos chamados para poder evangelizar, todos nós somos chamados para poder pregar, eles têm uma tendência a não, eu não tenho que ir lá evangelizar, quem tem que fazer isso é o ministro de evangelismo. Quem tem que fazer isso é o pastor, quem tem que fazer isso é o seminarista. Quando todos nós somos chamados para fazê-lo, né? Você via esse espírito na igreja primitiva lá em Atos, né? A obrigação de evangelizar não é do pastor, não é do seminarista, não é do ministro de evangelismo apenas. É de todos nós. Então, às vezes, o que eu sinto é que falta um pouco esse senso de urgência e responsabilidade, né? De responsabilidade de assumir para si isso. Não, eu sou igreja, eu preciso evangelizar, porque o pastor não vai ter acesso a todos os lugares que você como crente tem. Ele não vai ter o seu trabalho para poder evangelizar, ele não vai ter o seu barbeiro para poder evangelizar, né? Tem uma parcela de responsabilidade que nós precisamos assumir para si e fazê-lo também, né? Se a gente ficar esperando o outro fazer, aí entra até aquela questão que a gente falou de terceirizar a responsabilidade para outro, né? Enquanto a pessoa... É um dos vícios que a pessoa pode fazer. Um desses vícios é terceirizar essa responsabilidade para outros. Já tem quem faça, né? Já tem quem faça. Então, assim, para que eu vou me preocupar? Se a gente levar esse pensamento até os extremos, até as últimas circunstâncias, quando você vê, vai ficar terceirizando a criação do seu filho para a igreja, quando você chega lá na frente, aí o seu filho pode se perder. Né? Porque você não assumiu para si essa responsabilidade. Não, a responsabilidade de evangelizar o meu filho é da igreja. Então, vou levar ele lá para a salinha. Pra tia lá na nossa igreja, o cultinho do Conectar. Eu falo do Conectar. Lá na nossa igreja é Conectar. Mas assim, do cultinho. Não, a responsabilidade de evangelizar meu filho é ela. Eu não vou fazer isso. E aí a gente começa a criar, trazendo isso já para nossa realidade hoje em dia, uma igreja que não evangeliza, em sua maioria. Claro que tem as suas exceções, né? Mas... a sua maioria, irmão. Na maioria, as pessoas elas não têm mais esse senso de urgência. Aí a igreja vira um clube. Não vira mais uma reunião de salvos que estão buscando outros salvos, né? E a contabilidade de Deus, me corrija se eu estiver errado, ela é diferente da nossa. Porque a Bíblia fala que mais vale uma alma o mundo inteiro do que o mundo inteiro, cara, entendeu? E aí eu sinto falta disso, você sabe que... E eu sou fruto de uma evangelização. Eu passei mais tempo no espiritismo kardecista do que eu tenho de cristão, no evangelho. Mas uma pessoa resolveu, olha, vale a pena eu ir lá e pregar o evangelho para essa pessoa, entendeu? E eu, depois de ter aceitado, né, ela ter se colocado, ter criado uma relação de... Pô, a minha esposa, ela
frequentou o centro, cara. Ela só não tomava passe. Mas aí ia lá assistir as palestras que eu dava. Aí um belo dia ela falou assim, poxa, agora que eu já fui lá, tem como você ir na igreja comigo? Cara, como é que você ia dizer não, irmão? Como é que você ia dizer não? Fala a verdade. Olha a sabedoria, entendeu? Então a gente está criando, irmão, bolhas que se dizem do evangelho. E a própria irmã definiu muito bem uma das definições da palavra igreja. Eclesia, ir para fora. Porque a igreja, Jesus fala que ele está onde? Dentro de nós somos o corpo. A igreja é o corpo, é eu, você, aqui. Nós aqui somos uma igreja. O podcast hoje é uma igreja, porque está falando do evangelho de Jesus. Então, eu sempre falo para os meus convidados, seja ele em qual área for, essa porta foi aberta para que seja, na medida certa, tudo que aqui falado seja honesto, verdadeiro e saudável. Porque o mundo já está. A Bíblia fala, basta cada dia que vão. Cada dia que passa. Aí são 36 tempos na rua falando do amor de Deus. Para quem está dentro. E o amor, volto a te dizer, ele é universal. Esse amor ele precisa ser vivido, não tem como só ficar abrindo a Bíblia, eu vou falar de Deus, mas ali tinha que ser um gesto de amor e não de acusação. Se tu continuar aí, tu vai para o inferno, viu? Tu vai ser o quê? Todos nós vamos ser julgados, todos nós vamos para um lugar depois de morrer, todos nós iremos morrer, ou não? Isso é uma estratégia também ineficaz, né? O evangelismo por ameaça, né? É verdade. Se não for, vai para o inferno. Não funciona, né? Não funciona. Então, gente, eu creio que agora o próximo vídeo que a gente vai ver vai nos chamar a atenção para um momento atual que a gente está passando justamente por isso, por falta de amor. A Bíblia não fala que o amor ia se esfriar? Sim. Então, o que adianta muito a igreja se eu estou vendo o amor se esfriar, ô Lucas? Você não está vendo não, minha irmã? Sim. Você não está vendo não? Sim. Ou eu estou cego? Ou eu estou vivendo na bolha só? Porque quem vive na bolha não enxerga, não é isso? Ele está na bolha. E aí, o outro meu amigo, tem um outro aí. Hã? Esse é o último? Então faltou. Mas pode falar esse primeiro. Depois Qual é o seu nome e de onde você é? Meu nome é Isaac, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pra onde você está indo hoje? Tô indo lá pra Dubai, lá de Dubai eu vou pra Israel. O que você vai fazer em Israel? Vou conhecer uns pontos turísticos lá, né, de Jesus, onde Jesus foi, lá, o Mar da Galileia, tudo. E você então é muito religioso? Sim, eu frequento a igreja. O que você mais gosta da sua igreja? Eu vou em várias assim, né, eu dou uma variada nas igrejas. Eu ia na ECG e o que eu mais gostava de lá é que eu conseguia entender um pouco a pregação. Se você tivesse a oportunidade de falar de Jesus para um colega, o que você falaria em primeiro lugar para ele? Que Jesus é o caminho para tudo. E como você fala com Jesus no seu dia a dia? Para ele me abençoar, para tudo que eu faço, para ele me guiar e proteger minha família, e agradeço ele por tudo. Qual a sua idade? 10. No último ano, o momento mais difícil que você teve? Nos últimos anos, eu fiquei de recuperação em tudo na escola. E por quê, cara? Como é que você resolveu isso? Na marra, assim. Tipo, eu estudei, eu passei, assim, no teste e tudo. E eu passei de ano. Se você tivesse o poder de ressuscitar qualquer pessoa no mundo, quem seria? Meu avô Moacir. Eu não conheci ele morreu uns poucos dias antes de eu nascer. Daí eu queria conhecer ele. E você acha que um dia você vai conhecer ele ainda? A hora que eu morrer, sim. Se eu for pro céu, né? Tomara que eu vou. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá passando por um momento difícil hoje em casa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É um manual de tudo. Para realizar o sonho, fazer coisas boas, você tá passando por um momento difícil, ler a Bíblia, eu acredito que você consegue melhorar, você consegue achar algum jeito de resolver isso. Obrigado, boa viagem para você. Muito obrigado. Se você estiver viajando, boa viagem para você também. Obrigado. 10 anos, cara. 10 anos. Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para o finalzinho da nossa conversa. E aí, cara? E as gerações futuras? Cara, olha esse menino, cara. Entendeu? Como é que a gente está falando do evangelho para nossas crianças, cara? Porque eu vejo aqui duas pessoas consolidadas na fé. Eu tô
cambaleando, caio, levanto. Eu costumo dizer que Deus não conta as vezes que a gente cai, Deus conta as vezes que a gente levanta. Mas, olha, não tem sido fácil. E o que a gente tem deixado para nossas crianças, cara? Né? Qual é essa mensagem? Tu viu ali? Uhum. Ele foi firme nas palavras, não foi? Até na dificuldade, foi ruim nas provas, mas... Entendeu? E aí? E essa mensagem do evangelho para nossas crianças, cara? Porque é o futuro, né? Porque se a gente está vendo que o amor está se esfriando, o que a gente pode deixar de legado aí para essas crianças? O que você faz falar sobre isso? É a nossa última pergunta, né? Não, a última vai ser sobre o sermão do monte. Sermão 24. E aí? Sou eu? Não, pode ser você, qualquer um. Então já bate papo. Então vou começar. Provérbios 22:6. Uhum. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desviará dele. Isso aí, todo mundo já escutou bastante esse verso. E nós temos o hábito de quanto mais simples é a coisa, mais complicado nós acabamos por fazê-la ficar na prática. E quanto mais simples for a coisa, quanto mais famoso for o versículo, o verso, menos importância a gente dá. Quantas vezes a gente já escutou isso aqui, mas quantas vezes nós já meditamos nisso de forma um pouco mais profunda? Ensina a criança, o menino, o caminho que deve andar. Que caminho é esse? É o Cristo. E como? Aí sim, nós vamos usar da nossa estratégia de novo. Uhum. Eu vou evangelizar uma criança, o caminho está nesse aqui, gente. A resposta está aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E qual a consequência? E ainda que for velho, não se desviará dele. Não sou eu que estou falando, isso é uma promessa, isso é uma profecia. Isso é um mandamento e uma profecia. Uhum. Então, mas a arte de evangelizar a criança está justamente em perceber de onde ela vem, de conhecer. Então a receita continua sendo a mesma. Você precisa conhecer aquela criança. Uhum. Não só dentro da nossa casa. Mas, por exemplo, eu também, na igreja, também dou aula para os jovens e para os adolescentes. Uhum. E às vezes também aparece uma criança. Então você precisa conhecer para você poder desenvolver a estratégia que vai ser dada pelo Espírito Santo. Mas você precisa conhecer, você precisa ter uma sensibilidade em saber como você vai fazer aquilo. Porque se você faz da mesma forma para a criança como faz para o adulto, você corre o risco de não ser bem compreendido e não estar firmando ali uma base muito sólida. Porque a criança, ela está no início da formação de tudo. Uhum. Então você precisa de algo especial voltado para ela, conhecendo essa criança e se utilizando de material bíblico eficaz. Entendi. Material bíblico direcionado. E você, Lucas, o que você acha? Pregar o evangelho para as crianças. É o nosso futuro. A gente está no final da linha, né? Nós somos frutos direto de homens e mulheres que passaram antes de nós, com a responsabilidade de manter vivo o evangelho, enfim. É como se fosse uma corrida uma corrida que você leva o bastão, né? Esqueci o nome que se dá para essa corrida. Revezamento, isso. É corrida de revezamento. Você corre um determinado trecho, e aí você entrega o bastão pro próximo, e aí esse próximo vai correr mais um determinado trecho. A vida é exatamente assim. Mas no final todos ganham. No final todos ganham. Mas a vida é exatamente assim. Uhum. Né? O bastão hoje está na nossa mão. Sim. Nós temos a responsabilidade de correr um determinado trecho para poder preparar essa criança para ela assumir o bastão quando nós não estivermos mais aqui. Uhum. Então, assim, daí a importância. Porque criança, ela absorve muito. Assim... Principalmente pelo exemplo, igual a Fernanda falou, né?
a criança, ela observa o tempo inteiro tudo que você faz. Aquele menino deve ter tido um bom Com certeza, exemplo, né, com certeza. 10 aninhos, né? Porque a criança, ela imita o pai e a mãe. Sim. Ela imita. Eu lembro quando eu era criança, nossa, cara, até hoje, se ficar entre nós aqui, até hoje, o cara vira e fala assim, nossa, como tu lembra teu pai? Até hoje eu fico meio... Mas a... Tua referência, né, cara? É referência. É o primeiro contato que a gente tem, né, com pessoas. Então, assim, são os nossos pais. É a base de tudo, né? Ensina a criança no caminho, né? No caminho que deve andar, igual nosso irmão aqui, Clark, falou. Então, assim, não é o caminho. Não, ensina a criança o caminho. Não, o caminho é aquele ali. Vai lá, você não. É no caminho. Você tem que estar ali também. É isso aí. Né? Instruindo, conduzindo a criança para que, pelo exemplo, a criança entenda o que é certo, o que é errado. Porque a maior referência da criança é o pai e a mãe. Sempre vai ser. Então, assim, de novo, né? Igual a gente começou falando no início. A responsabilidade de evangelização da criança é do pai e da mãe. Somente evangelizando bem uma criança, você vai ter jovens que vão assumir o bastão e vão frutificar lá na frente. E aí ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele foi apresentado o caminho da forma como deve ser apresentado. Perfeito. E o bastão. E o bastão, ele vai seguir o bastão. E aí? Exatamente. Muito bem exemplificado, né? Foi muito bem exemplificado. Começou bem, com a palavra. É isso aí. E eu acho interessante esse versículo que o Clark leu, porque está falando sobre ensinar, né? E como eu falei, você me apresentou logo no início, eu estou fazendo pedagogia, né? E o ensino, ele se concretiza de vários elementos. Eu preciso falar, eu preciso expor a matéria, né? Eu preciso exemplificar a matéria. Eu preciso fazer exercícios sobre aquela matéria. E isso tudo são elementos que a gente utiliza para que aquele conhecimento seja, de fato, absorvido, né? Então, é da mesma forma a questão das escrituras, quando a gente está falando de criança, e aí a gente ainda vai se estendendo, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz que o córtex pré-frontal, né, que nos dá a questão de maturidade, só está devidamente formado a partir dos 25 anos. Então, teoricamente, o indivíduo, ele é adolescente até os 25 anos. Eu falei isso para alguns pais, eles quase caíram para trás. Não é possível, eu achei que eu fosse me livrar de ser adolescente. Não, até 25 anos ele ainda é um adolescente. Por quê? Porque o córtex pré-frontal ainda não está amadurecido, tá? Ou seja, a criança, ela vai receber o ensino, o adolescente, ele vai receber o ensino, e o jovem vai também receber o ensino. Só que existem esses elementos. Enquanto criança, que a gente pega na mão da criança, a gente leva para a salinha, ou a gente faz em casa o nosso culto doméstico, a gente está falando dos ensinos, existe ali uma absorção. Ao longo do processo de crescimento, de maturidade dessa criança, ela começa a comparar os exemplos. Me falaram para eu não dizer palavrão, falou, né? Mas eu tô vendo que meu pai falou um palavrão. Me falaram que eu não posso mentir, mas a minha mãe tá mentindo. Fala que eu não tô aqui. Né? Então, ou seja, aquilo que foi exposto quando eu era criança, que eu recebi, eu agora começo a comparar o que está sendo vivido, né? E lá, quando eu começo a me tornar jovem, eu começo a exercitar. Eu começo a botar em prática tudo aquilo que eu ouvi, que eu comparei os exemplos, agora está na minha hora, né? Eu costumo dizer, quando a gente é pai e mãe de adolescente para jovem, a gente deixou de estar ali no campo jogando bola com o filho e a gente foi para arquibancada. Agora eu estou na arquibancada vendo meus filhos jogarem. E torcendo para que eles ganhem. Torcendo muito para que eles não percam o lance. Né? Mas a partida está com eles. Ou seja, o exercício... Bastão, né? Foi passado. Exato, o exercício agora é deles, né? E Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, é um processo. É um processo, e é um processo que não acaba.
que não acaba. Só vai acabar quando a gente fechar o olho, né? E a gente falecer. Mas é um processo que não termina, porque até quando os filhos já se tornam, depois dos 25 anos, já estão maduros, sei lá, trabalhando, já formaram família, agora sou avó, um exemplo, não termina, porque um dia aquele neto vai lá para minha casa e eu vou continuar inculcando essas palavras, né? Então é um processo que não termina. Ensinar tem a ver com dar trabalho. Ensinar dá trabalho. Quem não quer ter trabalho, terceiriza, mas depois vai colher o fruto. Entendi. Tem consequências, né? Toda decisão tem uma consequência. Eu costumo dizer para os adolescentes que a decisão está na nossa mão. A consequência não. A consequência ela só vem. Então é melhor decidir certo para que venha uma consequência favorável. Verdade. Né? Mas assim, é muito importante a gente entender que o processo dessa passagem de bastão ela tem que ser com responsabilidade. Né? Sim, total. Pode ser. Então, nós vamos tentar agora conversar sobre o último assunto, que eu acho que é a mensagem que todo mundo espera hoje, principalmente quem está, né, aguardando, né, a vinda do nosso Senhor. Mas a gente sabe, né? Terminou a nossa vinda aqui, ele já veio para nós, concorda? A decisão tem que ser feita aqui, ó, enquanto está vivo. Exatamente. Né? Não depois que morre, né? Em Hebreus 9, 27, ao homem é ordenado morrer uma só vez. Então vamos ver esse vídeo aqui e a gente poder abranger o tema final do nosso bate-papo. Tá muito bom, né? Passou tão rápido. Sabia que nós já estamos 1h e pouca conversando aqui? Então, algo poderoso está acontecendo pelo mundo e quase ninguém está falando sobre isso. Se liga só. Isso é fora da igreja, tá, gente? Isso aí foi agora recente, lá no Rio. Seu nome é Jeová Jireh, e és como Jesus disse em Mateus 24:14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando vemos milhares de pessoas em diferentes países e culturas proclamando o nome de Jesus, estamos vendo essa profecia se cumprir diante dos nossos olhos. Cada louvor, cada voz que se levanta é um lembrete. A volta de Cristo está mais perto do que nunca. E aí, vocês acham que a volta de Cristo está próxima? Comente aqui que eu quero saber a opinião de vocês e me siga para mais indicações como essa. Eu sou o Gledson e esse aqui é o Crente Indica. A pergunta do Clécio é essa, para a gente responder para o nosso público. E aí? A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. O que você está achando? Porque eu não sei vocês, mas assim, eu tenho tido... Sabe aquela volta de Jesus para mim? Quando você precisa se acertar? O Espírito Santo está me incomodando muito para me cuidar, porque a salvação é algo individual. Então não adianta eu evangelizar uma parada, né? E falar do amor se eu não... Ah, mas você não tem certeza? Salvo, sempre salvo, né? Não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que ter essa certeza com a gente mesmo. Porque é uma responsabilidade. Eu não posso querer salvar o meu irmão, né? Se eu não tô certo, né? Isso me preocupa muito. Mas isso está acontecendo, né? A pastora Lília, quando... Nem todo o avivamento, né? Porque quem dá o avivamento é Deus, não é o homem. Aquilo ali, né? Foram pessoas que organizaram e tudo. Vocês estão sentindo isso? Porque eu tô, não sei vocês, mas eu tô. Tem alguma coisa me incomodando, olha, se conserta.
Eu não sei vocês, tá? Porque cada um tem um pensamento. Lucas, começar por você. Eu acho que o rapaz ali no vídeo foi muito feliz no trecho que ele escolheu, né, do sermão profético, porque normalmente, quando a gente vai tratar desse assunto sobre escatologia, final dos tempos e tal, em especial o sermão profético de Jesus, eles focam muito nos sinais de terremoto, de guerras e rumores de guerras, de peste, e assim... Já me perguntaram isso algumas vezes lá na igreja, né? Eu falo assim, eu costumo falar para eles o seguinte, falei, gente, vocês estão se apegando em sinais. Quando Jesus fala que haverão essas coisas, e a gente olha para a história, sempre houve. Sempre teve. Sempre teve. Eu costumo falar com eles o seguinte, falei assim, olha só, vocês estão esperando guerras e rumores de guerras e pestes e fomes e tal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo, final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava completamente devastado, tinha passado por 2 guerras, gripe espanhola, crise de 29. O mundo estava completamente devastado. Guerras e rumores de guerra, terremotos, desastres naturais, né? A União Soviética e doença, peste. A União Soviética e Estados Unidos, aquele negócio de vai, não vai, vai, não vai. Então, assim... Se fosse só por isso, Jesus teria que ter voltado ali, né? E não voltou. Estamos aqui algum tempo depois. O fato é, nós não podemos ficar nos apegando a esses sinais, porque o próprio Jesus disse que esse é o princípio das dores. E desde que Jesus ascendeu aos céus, tem perseguição, tem terremoto, tem guerra, né? Desde sempre. Aí ele entrou no ponto-chave, que é esse evangelho vai ser pregado em todos os cantos do mundo e depois disso virá o fim. Aí a gente tem hoje uma coisa que os antigos não tinham. É muito mais fácil para a gente hoje alcançar lugares remotos através da internet, né, que outrora a gente não tinha essa possibilidade. Sim. Né? Então, hoje é mais fácil. Aí se você virar e me perguntar, Jesus está mais perto de voltar? Jesus está mais perto de voltar do que ele teve há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Cada vez mais ele está mais próximo. Quando isso vai acontecer? Não sei. O que ele nos garante é, esse evangelho vai ser pregado em todos os cantos do mundo, né? E está sendo. Depois disso virá o fim. Cara, é difícil a gente estipular né? A gente tava até conversando sobre isso em off, né? É complicado a gente ficar fazendo cálculos e tentando fazer predições e tal, até porque grandes seitas nasceram dessa mentalidade, né? Então, assim, o que eu costumo falar pro pessoal lá na igreja, não se apeguem a essas coisas. Saibam que esse evangelho precisa ser pregado. Faça a sua parte. Sempre quando tem campanha de missões, eu falo a mesma coisa. Falo, gente, esse evangelho vai ser pregado. Vocês estão cansados do mundo? Prega o evangelho. Porque depois que o evangelho for pregado, vai virar o fim. Jesus volta. Né? Então, eu achei de muito bom tom ele ter escolhido justamente esse texto. Né? Esse evangelho vai ser pregado em todos os reinos, depois disso virá o fim. Porque, afinal de contas, é isso que se resume o sermão. O sermão profético, né? Prega o evangelho. A coisa é muito mais simples do que a gente que acaba complicando às vezes. Entendi. Clark, vou deixar ela pro final. Você concorda com o Lucas? Concordo completamente, porque... Inclusive, eu tinha comentado que eu fui convidado no podcast para falar sobre isso e eu falei exatamente isso que o Lucas disse. Está cada dia mais perto. E não é de hoje que o mundo vive em guerra. Não só no período, muito bem citado aqui, do século passado, do século XX, principalmente no processo de colonização da África, o processo de invasões das grandes nações europeias em torno do mundo, e um pouco mais anterior a isso, os próprios eventos nos séculos seguintes, imediatos à morte, nascimento, morte e ressurreição de Cristo, também foram muito grandes. Mas hoje é o que o Lucas disse também, temos a internet. Então, para comunicar. Isso tudo ainda envolto dentro de
uma tentativa de interpretar profecias. O que uma das profecias diz? Que não passará o quê? Uma geração depois que a figueira florescer. Existe um entendimento que o florescimento da figueira foi a instauração do Estado de Israel em 1948. E uma geração, no contexto bíblico, ela pode ser entendida como 80 anos. Então, se você fizer a conta, 1948 mais 80 dá 2028. Será que volta 2028? Então, esse tipo de coisa acaba criando caraminhola na cabeça. Expectativa e até uma coisa que a gente não deve fazer, porque a palavra também diz: ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá como um ladrão que vem à noite. Uma coisa que vai ser pego, vamos dizer assim, vai pegar o mundo pelo menos de surpresa, né? E eu penso também, ainda dentro do que o Lucas apresentou aqui antes, que vai ser a fome, guerra, rumor de guerra vai ser uma coisa assim muito flagrante. Vai ser uma coisa muito flagrante mesmo, que vai atingir a todos de forma igual em escala mundial. E não podemos esquecer também que para que tudo isso aconteça ainda vai vir o anticristo, o falso profeta, né? Bem lembrado. Isso já entra em Apocalipse, isso aí cabe um podcast só para falar disso. Só falar sobre isso. Quem sabe, hein? Foi tão bom primeiro, hein? Então, concordo sim. Gostei muito da fala do Lucas quando ele falou para pregar mesmo. Pregar e, além disso, estarmos atentos aos sinais. Porque essas figuras do anticristo, do falso profeta, elas vão se levantar. Uhum. E temos aí, se nós olharmos para a geopolítica hoje, nós podemos dar alguns palpites. Será que já estão aí? Será que não estão? Nós não sabemos. Então, pregar o evangelho, se eu tivesse de dar um recado, é pregar o evangelho e estarmos atentos aos sinais. É mais importante do que fazer conjectura de quando vai ser e quando não vai ser. Perfeito. E obediência até a própria palavra, né? E aí? Eu concordo com essa questão da gente não precisar ficar especulando, né? Quando, que horas, né? Em que momento vai acontecer. Né? Como os colegas já falaram, eu concordo, isso aí cabe a Deus Pai, né? Quando que o Senhor Jesus vai voltar. Agora, uma coisa que é importante a gente ficar atento, e se cabe aqui um recado, evangelizar, fazer nossa parte e vigiarmos em como estamos, né? A parábola das 10 virgens, né? Como está a nossa lamparina. Às vezes a gente pode ficar muito preocupado com o ativismo da igreja e achar que esse ativismo é a minha carta de salvação. Então a gente precisa... Que é o que eu falei comigo, né? A salvação é individual. Exato. A salvação, ela é individual, ela é intransferível e ela não é uma herança que passa da minha mãe e do meu pai para mim. Então isso é uma questão, eu como líder de adolescentes, né, tenho essa preocupação. Tem muitos adolescentes na nossa igreja que eles nasceram num lar cristão, nasceram indo para a igreja desde sei lá quantos meses de vida, e essa é uma preocupação. Até que ponto você está acostumado com o evangelho ou se de fato você teve um encontro com Cristo. Porque quando o Senhor voltar, você está acostumado com o evangelho, não vai ter a sua credencial. Deus não tem neto, né? Não é isso. Agora, você de fato ter aceitado Cristo no seu coração, ter tido uma vida com Ele, é isso que vai fazer a diferença. Então, além de evangelizarmos, sim, até em obediência ao que o Senhor nos manda, nós precisamos vigiar e estarmos atentos à nossa vida, à nossa conduta, à nossa comunhão com Deus, para que a gente possa também, nesse dia, estarmos felizes na Nova Jerusalém com Ele. E aí, isso faz refletir naquela imagem, porque é bonito, né? Ver, né? Mas necessariamente ali, é o que você falou, né? Não quer dizer que todos serão salvos. Pois é. Porque muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Uma coisa é você ir no momento de emoção, né? Porque eu vou te falar, né? O mundo está perdendo. O ambiente dentro de uma igreja é maravilhoso, né? É muito bom. Muito bom. E aí, aquilo ali nos contamina, é legal, mas depois a gente tem que ir para a realidade. Sim, a emoção do propósito. Do propósito, né? E aí, gente, nós estamos chegando ao final, que pena. Foi muito legal o bate-papo, não foi? Muito e aí, demais. cada um vai olhar para a câmera que está sempre de frente, no caso vocês dois ali para cá, e deixar um recado que vai ser o tema do nosso podcast, né? Um recado para os jovens cristãos. Qual seria o seu recado, Lucas? O seu e o seu, tá, craque? Olhando para lá e para depois a gente fazer aquele brinde. Estou muito feliz de saber que a gente está
firme no caminho, não é fácil, e que a gente possa orar um pelos outros, que é o que a gente vai fazer depois no final, tá bom? Então, dê o recado, Lucas. Primeiro, então, para o jovem que tá na igreja, né, e tá pensando em sair, não desanima. Não desanima, porque isso tudo vai passar. Se lembre que um dia você vai estar diante do Criador do Universo prestando contas das coisas que você fez. Então, vigie, não desanima, porque certamente o Senhor tem muito a fazer na sua vida, e não somente aqui na Terra, mas poder também te propiciar passar a eternidade ao lado dele. E para você que está na igreja firme e está sofrendo algum tipo de perseguição, seja na faculdade, seja no trabalho, saiba que o Senhor Jesus passou por coisas muito piores do que você vai passar. E ele passou por amor a você. Então que esse sentimento possa transbordar no seu coração de tal modo que você possa se parecer mais com Cristo, porque afinal de contas é para isso que a gente está aqui, né? Nesse processo de santificação, para que nós possamos nos parecer mais com Cristo. É difícil, o caminho é árduo, é difícil, é áspero, muitas vezes nós vamos ser confrontados, mas o próprio Senhor, que garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é Ele que nos dá o escape, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá força através do Espírito Santo. Então não desanime, persevere, permaneça firme, porque logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos passar a eternidade ao lado de Cristo. Amém. Fernando. Bom, meu recado é para o jovem e também para adolescentes, né? Que eu tenho um carinho muito grande também com os adolescentes. Aproveitem muito essa faixa etária de vocês, porque não volta. Aproveitem bastante. E lembrem que um dia prestarão contas ao Senhor. Então aproveitem muito, mas com responsabilidade, diante do Senhor, com a presença dele na vida de vocês. Não tomem decisões de suas próprias mentes, achando que são inteligentes demais, mas consultem ao Pai de vocês, nosso Deus, que sabe o que é melhor para vocês. Não se sintam sós, vocês não estão sozinhos. Primeiro, o Espírito Santo está contigo, e existem outros fiéis também que estão nessa caminhada. Se por algum motivo você está se sentindo só, procure uma igreja mais próxima, uma igreja que possa te dar um apoio. Tenho certeza que se você fizer um contato aqui com o canal do Sérgio, ele também vai poder te dar uma palavra, te dar um direcionamento, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Tá. Olhando lá para a câmera. Bom, agradeço a você que esteve do início até o fim assistindo esse podcast. Agradeço mais uma vez ao Sérgio, os colegas participantes, por essa oportunidade, como disse no início, de estar aqui, ainda que de forma muito singela, participando para a edificação do reino. E você, jovem, guarde essas palavras. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é como um sopro, é como um vapor que está e logo desaparece. O que você, jovem, tem de mais importante na sua vida hoje é o seu tempo. Não desperdice esse tempo com coisas que vão te levar para a morte, com coisas que vão te levar ao sofrimento desnecessário. Dedique o seu tempo para Cristo, porque Ele mesmo nos disse através do apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, porque o Espírito Santo, o Paráclito Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o meu recado para você: ame esta palavra, porque só ela tem o poder de trazer uma transformação real na sua vida e de quem quer que seja. Se fossem as minhas últimas palavras hoje, espero que não seja, Só eu Deus diria, sabe. segura nessa palavra. Viva, respeite e propague este evangelho. Respeite seus pais, seus líderes, e ame o evangelho e a palavra. E dedique o seu tempo para Cristo. Obrigado. E aí, Lucas, eu ia pedir você para a gente fazer uma oração. Com certeza. Orar pela minha vida, orar pela vida de todos esses colaboradores desse projeto, né, desse estúdio,
que Deus possa estar abençoando e ele seja sempre uma porta aberta para a gente anunciar o Evangelho. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade que nós tivemos, essa rica oportunidade, ó Deus, de Obrigado, poder falar Deus. um pouco mais da Tua palavra, de alcançar muitas pessoas, ó Pai, que certamente assistirão esse podcast. Que, Senhor, ó Pai, antes de qualquer coisa, esteja preparando os corações que vão ouvir, que o Senhor, ó Pai, possa alcançar vidas, que o Senhor possa fazer uma obra, ó Pai, nessa cidade. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Sérgio, te agradecemos por essa oportunidade que ele nos deu, que essa abertura que ele deu, ó Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado. Amém, Jesus. Te pedimos que o Senhor continue abençoando ele, continue abençoando a equipe, que tudo aquilo, ó Pai, as pessoas que venham até aqui possam contribuir, ó Pai, possa trazer edificação para a Tua igreja, que o Senhor possa ir à frente desse projeto, ó Pai. Amém, Entregamos Jesus. tudo nas Tuas mãos, te agradecendo porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos abençoado, mesmo, ó Pai, nós não sendo merecedores de nada, mesmo, ó Pai, nós sendo pecadores, ó Pai, afundados nos nossos pecados, ainda assim o Senhor, ó Pai, nos resgata, ainda assim o Senhor nos levanta, ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós e por isso nós somos gratos, ó Pai. Amém, Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos guiando e nos abençoando e que tudo aquilo que foi dito aqui, ó Pai, possa ser realidade, não somente nas nossas vidas, mas também nas nossas igrejas e onde quer que nós iremos, Senhor. Amém. Esteja abençoando cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Tira uma fotinha aqui, vamos fazer o nosso brinde. É isso, pra gente terminar. Bacana aqui, ó. Pega aí a tua canequinha. Canequinha. Isso. Eita. Gente. Vamos lá, agora vamos fazer o brinde. Vai. É isso. É isso, gente. Terminamos mais um podcast com muita alegria e a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Ó, um beijo no coração. Até breve.